Deus, Pai, seja convosco. Louvamos a Deus por mais esse culto tão abençoado, né? Cheio da presença do nosso Deus. Parabéns aos pais que aqui estão. Deus abençoe abundantemente a vida de todos vocês. Pastor Oséias Viana, que de certa forma é pai de todos nós, né? Deus abençoe, pastor. Muito obrigado. Os obreiros que aqui estão, os ministros, Deus abençoe a todos. Se a mídia puder projetar para nós o texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Quero ler esse texto e trazer uma palavra da parte de Deus ao coração da igreja, mas pensando um pouco nos pais. E o tema da nossa reflexão, Shema, paternidade bíblica em meio à tormenta. Está escrito, Deuteronômio 6,4, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Verso seguinte, amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. E encerramos no 9, que diz, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. E você diz amém. Pode tomar assento, fique à vontade na presença do nosso Deus. Eu havia pedido à mídia para projetar uns slides, mas nós vamos deixa de crédito aí para uma outra oportunidade, e aí nós vamos direto ao texto, não é? Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje dia dos pais, é o momento oportuno, e qual não foi a minha alegria ao chegar aqui um irmão dizer, pastor, há um ano atrás o senhor estava pregando no dia dos pais, né? E eu me lembro até o que o senhor pregou. Eu fiquei feliz, né? Porque geralmente eu falo domingo, segunda, a turma não lembra de mais nada. Então, essa aí foi razoável, né? Então, hoje, o Shema, paternidade bíblica em meio à tormenta. O texto que nós acabamos de ler está na Bíblia, né? No livro de Deuteronômio. Em hebraico, a expressão é basicamente Elehadevarim, que significa estas são as palavras. E aí tem alguns estudiosos que suprimem essa expressão, dizendo apenas Devarim, e a expressão quer dizer palavras. Curiosamente, na nossa Bíblia, o nome Deuteronômio, ele veio de um erro da Septuaginta, e aí ficou lá e passou. Por quê? Por que é um erro? A gente diz que Deuteronômio significa segunda lei, mas nunca houve segunda lei, a lei sempre foi uma, não é verdade? Então, um pequeno erro da Septuaginta e ficou lá, Deuteronômio. Para nós, não muda absolutamente nada. Moisés tem como objetivo preparar a nova geração de Israel para então entrar na terra prometida. Então, é um livro que tem essa preocupação, porque a primeira geração já foi, né? Primeira geração tentou, mas não deu em nada, pereceu no deserto. Então é agora tempo de se levantar uma nova geração, e o desejo de Deus é que a nova geração, sim, entre na terra que foi prometida pelo Senhor. E quando nós chegamos no capítulo 6, nós temos ali, de acordo com o Dr. Paul House, uma preocupação na estruturação de Deuteronômio. E essa parte trata da formação de uma comunidade santa. É como se Deus estivesse reunido o povo e dito assim, nós já tentamos uma vez, não deu certo. Para dar certo, algumas coisas precisam estar bastante claras no coração de vocês, na mente de vocês.
Então, como é que se forma uma comunidade santa, um clã santo, uma tribo santa, uma nação santa? A partir das orientações que Deus está dando aqui. Então, eu quero falar apenas de 3 coisas, e não mais do que isso. Lá no capítulo 6, versículo 4, o texto vai dizer: ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amém, gente? Então, se nós quisermos, e aí já me dirigindo aos pais, se nós quisermos que Deus faça um verdadeiro milagre em nossa casa, em nossa igreja, em nossa nação, mas pensando principalmente aí em casa e no tratamento com os filhos, a gente precisa primeiro resolver um problema teológico, né? Aí alguém vai dizer, porque ele é da área da teologia, então está legislando ali em causa própria. Ora, o texto está dizendo: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É teologia pura. Aliás, deixa eu te dizer, você sabe que o judaísmo todo está fundamentado em cima desse texto? Nós chamamos isso de Shema. Vem da palavra ouve. E o que é o Shema? É a declaração de fé do antigo Israel. Então, toda religião, toda construção teológica, ela vem desta afirmação, né? É um texto tão sucinto, tão compacto, e até hoje os judeus piedosos citam o Shema pelo menos 2 vezes ao dia, no início e também no final do dia, início da noite. Eles estão ali dizendo: Adonai Elohenu, Adonai Echad, dizendo que Deus é o único Senhor. Então, nós não temos outro meio de salvar os nossos filhos, de salvar as nossas famílias, se não resolver esse problema teológico. Sabe qual é o problema nosso hoje? Isaías disse assim: Senhor, Tu és o nosso Deus, mas outros senhores estão reinando sobre nós. Então, qual é o problema que a gente enfrenta hoje? É o problema do senhorio. Infelizmente, Deus ainda não se tornou Senhor de muitas mentes e de muitos corações. Deus está dizendo para Israel: vamos tentar de novo? Vamos começar de novo? Mas só tem um jeito. Precisam entender que o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Com isso, Deus, primeiro, ataca a ideia de politeísmo. O politeísmo é a crença em muitos deuses, não é? Então Deus está dizendo: isso já não cabe. Por quê? Porque eu sou único. Ninguém dá glória a Deus, não? Então já não dá. Quem gosta de muitos deuses, um panteão, aí tem que ser grego, tem que ser romano, mas não dá para ser hebreu, não dá para ser judeu, porque para o judeu é um Deus só, é um Deus só. Então, com isso, Deus quebra essa ideia de politeísmo, mas ele quebra também um problema de uma falsa teologia que nós chamamos de triteísmo. O triteísmo entende que são 3 deuses, mas Deus está com a expressão único, no hebraico, errad, dizendo que é único, é um só Deus. Nós acomodamos tranquilamente a teologia da Trindade, porque o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Isso é Trindade. Triteísmo é um processo de fragmentação, e aí parece que são 3 deuses, e Deus está dizendo: não é isso, esse ensino não é o que procede. E Deus resolve ali um outro problema. Qual é o problema? O problema dos ídolos. Israel sempre foi muito propenso a levantar altares a diversos deuses, mas não são eles apenas. Quantas vezes nós também vamos levantando no altar do nosso coração espaços para outros deuses, não é verdade? Às vezes é o Deus dinheiro. Jesus disse: não podeis servir a Deus e a Mamon. Aí a gente diz: Mamon ali é dinheiro, é riqueza, é bens, é qualquer coisa que tente usurpar o lugar de Deus. Às vezes não é o dinheiro, não são os bens, às vezes são pessoas que nós idolatramos, que nós colocamos no pedestal,
que se tornam os nossos referenciais, os nossos salvadores. E Deus está dizendo: para caminhar comigo não dá, não dá. Eu sou único no seu coração. Então Deus não aceita, gente, o voluntário do coração dividido, adorador do coração dividido, não aceita. Ou é ele e mais ninguém. Não dá para acomodar no nosso coração outras divindades. E é interessante essa expressão aqui. Os judeus se apropriaram desta expressão. E hoje, quando nasce um bebê, a briga dos pais é saber se ele vai dizer primeiro papai ou mamãe. É ou não é? Geralmente é isso aí que estão pensando. Quem que ele vai chamar primeiro, o papai ou a mamãe? Lá em casa o Derek chamou a Kíria, né? Traidor, né? Então assim, já o menino hebreu, quando ele aprende a falar, sabe o que o pai e a mãe ensinam? Quais são as primeiras palavras? Adonai, Eloheno, Adonai, Errad. Aprendeu a falar, é a primeira coisa que eles querem que o menino fale. E o que quer dizer isso? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, nós estamos, irmãos, vivendo um período assim, de paternidade conturbada. E a paternidade, meio à tormenta, ela pode aprender com Shema. Como que a gente se torna pai, que fará diferença na vida dos nossos filhos? Então, primeira lição é transformar a mente. É conhecer Deus corretamente. E conhecer Deus corretamente é entender que não são muitos deuses, é um só. É entender que não tem lugar para ídolos. É Ele e somente Ele. Aí você pode pensar assim, mas será que esse Shema é importante? Dr. Donald Carson diz que no Shema estão as ideias mais importantes na religião do Antigo Testamento. Então acabamos de ler a peça literária que é da tradição do Antigo Israel a mais importante. Se a mídia puder projetar Marcos 12, 29, me parece que uma vez perguntaram a Jesus algo semelhante ao que está aí. Então a pergunta é: qual é o primeiro e o maior mandamento? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: para ficar melhor, ouve. Olha a importância do Shema. Quando perguntaram a ele qual é o maior mandamento, onde é que Jesus volta? Em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, e dizendo: ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus é o único Senhor. É interessante, porque quando você lê, se quiser correr um pouco de Bíblia aí, vamos tirar a poeira da Bíblia, né? Mas a gente lê na tela, a poeira fica lá, né? Misericórdia. Gênesis 1:1 começa dizendo que no princípio criou Deus. Por que não está lá deuses? Porque só há um Deus. Não foram os deuses que criaram. No princípio criou Deus, céu e terra. Oh, Deus maravilhoso. Em Êxodo, capítulo 20, versículo 3, Deus de novo, sabendo que o coração humano é tendencioso a abrir espaço para muitas divindades, aí Deus vai dizer uma outra coisa. Êxodo capítulo 20, versículo 3. Não terás outros diante de quem? Diante de mim, diante dele. Porque diante dele não tem.
Não tem, não há. Não terás outros deuses diante de mim, porque Ele é único. Aí caminhamos um pouco mais e chegamos lá no texto de Isaías 44:6. Isaías 44:6. Assim diz o Senhor, Rei de quem? E o Senhor dos exércitos, eu sou. E também sou. E fora de mim não há Deus. Você pode adorar a Deus nessa noite? Então Ele é o primeiro. Então vamos agora confabular, vamos agora conjecturar. Quando nasceram os deuses? Deus está dizendo, se eles nasceram, eu fui o primeiro. E quando todos eles acabarem, quem é que estará lá? Eu sou o primeiro. E se você tiver tempo para contar as eras eternas, no final de tudo, eu estarei lá. Aí ele diz, quer saber de uma coisa? Fora de mim. Aí ele dirá no capítulo 45:18 de Isaías, 45:18, de novo Deus vai dizer, porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus e que formou a terra e a fez. Ele confirmou e não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. E ele encerra dizendo, eu sou. Não é a mesma coisa? Pastor, o que isso tem a ver com o Dia dos Pais? Tem tudo a ver. Nós temos que arrancar os ídolos da nossa mente, do nosso coração. Nós precisamos que Deus seja o único Senhor. Um único Senhor. Um único Senhor. Se Ele reinar na nossa mente, no nosso coração, então o senhorio dele será estabelecido dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. O problema nosso, pais, é que nós estamos nessa loucura da vida moderna, e aí vamos construindo altares a tantos deuses. Às vezes é o Deus trabalho, às vezes é o Deus dinheiro, às vezes é o Deus sistema econômico, político, ideológico. Nós estamos levantando tantos deuses, e os nossos filhos já não sabem mais em quem nós cremos, já não sabem mais quem é o Deus que reina dentro da nossa casa. Oh, meus queridos, em Efésios 4:6, Efésios 4:6, Paulo vai dizer, um só, e ele é pai. Aí aqui Paulo, ele gerou um problema para os judeus, porque há uma expressão no livro de Êxodo, quando Deus diz que Ele é pai de Israel, e aí os judeus crescem com essa mentalidade, como se Deus pudesse se restringir às fronteiras que nós próprios criamos, como se nós pudéssemos dizer de quem Ele é pai, de quem Ele não é pai. Então colocam Deus dentro de uma caixa e querem dominar Deus. Agora Paulo está dizendo, olha, Deus é pai, Ele é pai, o qual é sobre, e Ele é por, e Ele é em. Você pode adorar esse Deus? Aí às vezes a gente não entende por quê, que tem pessoas que até não estão nas igrejas, não frequentam, não têm o mesmo hábito de espiritualidade que nós, e às vezes estão em uma outra área agraciadas por Deus. Pois é, porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso e porque a bondade dEle dura para sempre. Ele pode fazer essas coisas. Voltamos para Deuteronômio, lá no capítulo 6, e eu quero já destacar a segunda lição do Shema.
A primeira é a questão da teologia. Eu preciso compreender Deus. Eu não sei, meus irmãos, eu não sei, minhas irmãs, quanto tempo vocês passam lá em casa, lendo Bíblia com os filhos, e aí me dirigindo aos pais. Não sei quanto tempo você lê Bíblia com seu filho, quanto tempo você ora com ele, quanto tempo você fala do amor de Deus para ele. Se não fizer isso, se ele não conhecer desde pequeno que há um único Deus, muitas vozes irão na caminhada e podem tirá-lo dos caminhos do Senhor. Mas vamos ensinar a palavra, amém? Amém. E isso parte primeiro de nós. É interessante que quando algumas pessoas pregam sobre Deuteronômio capítulo 6, na área da paternidade, já vão direto para aquele texto dizendo como é que ensina a criança. Mas há uma lógica na narrativa, há uma lógica no texto. Antes de ensinar aos filhos, primeiro o pai tem que entender que o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então é uma questão de teologia. Gente, dá para escrever um livro com esse versículo de tanta coisa que tem ali. Mas vamos para o versículo seguinte. Lá no 5, agora Deus vai tratar de outra coisa. Primeiro a questão é teológica. Você tem que saber que só tem um Deus. Aí no versículo 5, Deus diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus. Então, primeiro é a questão do conhecer. E a segunda questão que nós temos aqui, a segunda lição do Shema: revolucione o seu afeto, ame a Deus profundamente. Aí deixa eu dizer uma coisa para vocês. Primeiro, nós estamos pecando na área do conhecer. E não é algo que eu estou inventando. Oséias já dizia que o povo de Deus perece porque falta conhecimento, não é verdade? Então ali o problema é teológico. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós estamos vivendo um período de analfabetismo bíblico e teológico que é assustador, que é assustador, que é assustador. Nós precisamos estudar a doutrina de Deus, nós precisamos conhecer Deus. Agora pensa comigo, você estudou, já sabe a respeito de revelação, do conhecimento de Deus, você já sabe agora a respeito de teontologia, que é o estudo do ser de Deus, agora você já conhece também a vontade, os atributos, as qualidades de Deus, e você já tem uma noção de quem é Deus. Você acha que está tudo resolvido? Está tudo resolvido? Tem gente que conhece a Deus, mas são pessoas que na prática ainda vivem uma espécie de ateísmo, porque ela tem a informação do Shema, ela sabe que só existe um Deus, mas qual é o problema? Não ama. Deus está dizendo: amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. O que isso quer dizer? Aí a gente pega o texto ali e fica fracionando, tentando entender o que é coração, o que é alma e o que são as forças. Dr. Donald Carson diz que a expressão no hebraico significa a totalidade do ser. Totalidade do ser. Sabe o que é que Deus está dizendo aqui? Está dizendo, a ordem dele é amar na totalidade do teu ser. Na totalidade do teu ser. Você não conhece? Não conhece? Lá no Shema, nós não aprendemos que ele é único, o único. O que eu faço com esse conhecimento? O que eu faço com esse conhecimento? Eu transformo em devoção. Eu transformo em amor. Transformo em amor. Se os nossos filhos conseguissem perceber em nós um amor mais contagiante por Deus, muitos deles estariam nas nossas igrejas.
Mas nós, às vezes, estamos nos tornando, sabe, teóricos da fé. Teóricos da fé. Nós temos uma compreensão teológica da existência de Deus, mas não amamos Deus. Mas não amamos Deus. E Ele está dizendo: você me conhece, então agora converta esse conhecimento em amor. E Deus, como é que eu vou te amar? Aí Deus diz: você tem um coração? Tem um coração? Quem tem um coração aí? Amém, glória a Deus. Está batendo, né? Uma bênção do céu. Então Ele está dizendo de tudo que tem dentro aí desse coração. E a ideia aqui no texto é algo visceral. Sabe, aquela coisa que vem do profundo da alma, do ser, da interioridade. Então Deus está dizendo: você tem aí nessa estrutura que eu criei uma manifestação intensa, visceral de algum sentimento. Pois use isso para me amar. Aí Deus está dizendo: de todas as suas forças, você tem força, tem energia, tem disposição. Quanto dela você usa para demonstrar, para exteriorizar o seu amor por Deus? Oh, meus amados. E a nossa alma, às vezes com suas crises, com seus tramas, com os seus dramas, com as suas confusões, ainda assim Ele diz: de toda a tua alma. O que Deus está dizendo é: me ame com toda a intensidade do seu ser. Vocês sabem que nós precisamos, enquanto igreja, lá no início, fazer uso da razão, né? Fazer uso da razão. Por quê? Dr. Michael Green fala que a capacidade de envolver em apologética persuasiva e suplantar críticos vorazes com argumentação foi uma das marcas da igreja. Ela precisava defender a doutrina de Deus, de Jesus, precisava defender o tesouro doutrinário que ela recebeu dos apóstolos, e ela então se torna uma igreja de apologetas, que são os defensores da fé. Então há um grande uso da razão. E aí nós encontramos recentemente o outro grande apologeta, o J.P. Moreland, e ele diz que um dos triângulos do reino é o restabelecimento do conhecimento, porque hoje as grandes batalhas estão sendo travadas nos âmbitos das ideias. É teoria de discurso, é fala, é narrativa, e a igreja precisa de gente inteligente também para defender a palavra. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o problema nosso é que quando a gente apegou à razão, teve uma outra parte que ficou comprometida. E há um escritor chamado James Smith, que publicou um livro chamado Você é Aquilo que Ama. Leia o livro, vai dar uma bagunçada santa na sua cabeça para o bem. E aí o Smith pergunta assim: quando Jesus ressuscitou e falou com Pedro, ele perguntou: Pedro, você me conhece? Não. Qual foi a pergunta? Você me ama? Você me ama? Ele não poderia ter perguntado: você me conhece? Conhece minha natureza humana? Conhece minha natureza divina? Você é capaz de teologizar a meu respeito? Pergunta nada disso. Pergunta de Jesus para Pedro é: você ainda me ama, rapaz? Você me ama? Porque conhecer, Jesus sabia que Pedro já o conhecia. Qual é a pergunta do Senhor para a igreja dele? Você tem lido Bíblia, você tem estudado, você tem aprendido coisas a meu respeito, mas você me ama? E aí o Smith, ele diz assim: para Jesus, nossas vontades, anseios e desejos
estão no cerne da nossa identidade, a fonte de onde fluem as ações e comportamentos. Nosso querer reverbera o que há em nosso coração. Aí ele diz, Jesus é um mestre que não apenas instrui o nosso intelecto, ele forma os nossos amores. Ele não se contenta apenas em depositar novas ideias em nossa mente. Ele busca nada menos do que nossos desejos, amores e anseio. Seu ensino não toca apenas no espaço calmo, tranquilo e sereno da reflexão e da contemplação. Ele é um mestre que invade as regiões mais aquecidas e apaixonadas do coração. É a palavra que penetra ao ponto de dividir alma e espírito e percebe os pensamentos e intenções do coração. A segunda ordem do Senhor no Shema qual é? Amarás o Senhor teu Deus. Quer mudar a história da sua casa, pai? Quer mudar a história da sua casa, mãe? Deixa o seu filho perceber que você não é mais um mero frequentador de culto, que você não é um mero turista do sagrado, não é alguém que vem domingo à noite à igreja para mostrar que você foi a algum determinado lugar, a um espaço sagrado para ouvir uma palavra. Deixa ele perceber que você ama Deus de todo o teu coração. Aí ele vai querer esse mesmo Deus, vai querer esse mesmo Deus quando ele perceber que você o ama com toda a intensidade do seu coração. Para a gente terminar, a última lição que eu destaco do Shema: influencie seus filhos, faça discípulos na rotina da vida. O capítulo 6, verso 7 a seguir, por favor. Capítulo 6, verso 7 ao 9. E essas palavras que eu hoje te aconselho. Não? Me ajuda aí, como é que está lá? Então, mas volta um pouquinho, volta no 6. E estas palavras que eu hoje... Então é facultativo? É opcional? Não é. É ordenança. O que é ordenança? Você, crente, conhecer o teu Deus. O que é ordenança? Você que conhece a Deus, amar a Deus com toda a totalidade do teu ser. Não é opcional. Não, mas eu estou indo, eu estou de boa. Não, a ordem de Deus é: conheçamos e prossigamos conhecer ao Senhor. Mas não é conhecer de teoria, apenas de letras. Depois que conhece, amar. É amar. Eu amo esse Deus acima de tudo. Amo Ele se Ele me der tudo. Amo Ele se não me der nada. Amo Ele se Ele curar. Amo Ele se Ele não curar. Amo Ele se a porta se abrir. Amo se a porta ficar fechada. Amo se Ele ouvir o meu clamor. Mas amo também se Ele não me responder. Porque não é uma relação comercial. É uma relação incondicional. E aí o Senhor vai dizer, lá no 7 agora: você conhece Deus? Amém? Diga sim, eu conheço. Ama Deus? Diga eu amo. Aí é só agora que nós vamos ensinar. Interessante, não é? Por que não foi ensinar primeiro? Porque não adianta. Nossos filhos estão cansados dos nossos discursos. Na igreja, maquete de crente, performance de crente, cara de crente, roupa de crente, jeito de crente. Mas em casa, só Deus sabe o que eles veem. Deus está falando aqui, gente, conosco. Como é que é na tua casa? Eu postei lá essa semana, comemoração ao Dia dos Pais, a fala de um pensador, quando ele diz assim: não se preocupe
Se os teus filhos não te ouvem, preocupe-se com o fato de que eles estão te observando. Estão olhando para nós, e o que eles estão vendo? Homens e mulheres que amam a Deus. Homens e mulheres que amam a Deus. Se a resposta é sim, aí o Senhor diz: ensinarás aos teus filhos, e delas falarás. Quando? Sentado em casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te. E aí eu fui tentar entender melhor essa expressão. Encontrei um escritor que a interpreta de uma forma interessante, David Brunui. Ele escreve: aqui há uma sugestão de ciclos e eventos. A rotina, o ritmo da vida: levantar-se de manhã, sair, voltar, deitar-se para dormir. Você não deve apenas ensinar sobre o amor de Deus diariamente, mas sua própria rotina deve comunicar algo. Sua rotina diária, semanal, mensal e anual ensina para a família sobre total dependência, total devoção e total amor a Deus. Então não é hoje, domingo, dia então dos pais, reuniu a família à mesa, ali foi feita uma oração, o Deus único foi invocado lá. Ao levantar-se, ao deitar-se, em toda a rotina da vida, traga Deus para dentro dela, e então os seus filhos perceberão que o Deus que você conhece, o Deus que você ama, é também o Deus que eles escolherão para a própria vida deles. Posso orar, pastor? Me permite? Quero orar com você, que é pai, que é mãe, que aqui se encontra. 3 lições que podem revolucionar as nossas vidas. A primeira, conheça Deus. A segunda, ame a Deus. E a terceira, traga o Deus que você ama e conhece para a rotina da vida. O Shema, resumido aqui para nós. E é uma paternidade para tempos de caos. Se a gente fizer só isso. Irmãos, irmãs, não precisa de mais. Não tem nada nesse mundo capaz de arrancar os nossos filhos das garras do Deus Todo-Poderoso, porque elas também o conhecerão. Pode levantar-se, por favor. Se puder fechar os teus olhos. Oh, meu Deus. O cântico das irmãs aqui que precedeu a palavra falou sobre um Deus que é Pai, o nosso Abba. Não é isso? E se precisar, E ali diz também que não é sobre religiosidade, não é sobre performance, não é sobre parecer crente, não é sobre parecer, é sobre ser. Eu conheço, eu amo e eu falo dele. Eu conheço, eu amo e eu posso falar dele para os meus filhos, para os amigos, para os parentes, para os vizinhos, porque esse Deus é maravilhoso. Se puder fechar os teus olhos. Querido Deus, eis aí a tua igreja, o teu povo amado. Oh, meu Deus, essa igreja tem assumido um compromisso gigantesco, que é, ó Deus, de ser farol no meio de uma geração perversa e corrompida. Nós levantamos a bandeira da família, porque aqui a gente acredita que apesar, ó Deus, dos caos, das tragédias, ó Deus, da bagunça, dessa cultura, desse mundo anti-Deus, ainda assim, nós podemos experimentar uma antecipação do teu reino na terra, vivendo de acordo com os teus preceitos. Oh meu Deus, mas às vezes parece que nós vamos perder a batalha, Pai. Quantos pais cansados, quantas mães exauridas, quantos deles estão aí até recuando, ó Deus, jogando a toalha, como se não tivessem mais força. Mas nessa noite o Senhor falou conosco, que ainda tem um jeito, que ainda tem uma forma, que ainda tem uma maneira. E isso começa pelo reto conhecimento do Senhor. Deus, por favor, dá à família
fome pela tua palavra. Dá a esse povo, Deus, desejo de te conhecer, de ler Bíblia, de ler Bíblia, de ler Bíblia, de conhecer o Senhor. Meu Deus, e depois que a gente ler e aprender, por favor, nos ajuda a colocar em prática o que estamos aprendendo. Nos ajude a te amar mais do que o dinheiro, mais do que o trabalho, mais do que os ídolos que às vezes estão roubando, Deus, o lugar que te pertence. Nos ajude a te amar com toda a força da nossa alma, Pai. Nos ajude a te amar e que as pessoas percebam quanto nós te amamos. E nos ajuda também a ensinar para os nossos filhos, na rotina, no cotidiano, as verdades da tua palavra. Se a gente fizer só isso, então haverá, ó Deus, possibilidade de cura e de transformação. É assim que oramos e cremos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Pastor, muito obrigado.